Salmo 113 é o texto que nós queremos meditar na palavra do Senhor. Salmo 111 fala dos caminhos de Deus. Salmo 112 fala dos caminhos do homem de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que anda com o Senhor. Amém. Ele encerra o Salmo 111 falando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Salomão coloca isso também várias vezes no livro de Provérbios, que nós possamos temer e amar a Deus. Amém? Vamos ler então o texto do Salmo 113. Diz assim o texto: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Do pó levanta o pobre, e da miséria ergue o necessitado, para fazê-lo sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril viva em família e, alegre, seja mãe de filhos. Aleluia. Esses salmos aqui fazem parte do halal. Aleluia. A palavra hebraica halal é louvar. Agora, não louvar qualquer um. Não louvar e nem adorar qualquer coisa. Mas Yahweh, Jeová, o Senhor. Essa palavra Senhor, que várias vezes é repetida aqui, e na sua Bíblia também vai estar lá em letras maiúsculas, é o nome do tetragrama de Deus, o nome do Senhor, Yahweh, ou Jeová aportuguesado. Quando Moisés chegou naquela sarça queimando no deserto, todo mundo, até aquele momento, mesmo Abrão, ou depois Abraão e assim por diante, só conheceram Deus como o El Shaddai. A palavra El vem de Elohim. É a abreviação da palavra Elohim, que é a palavra Deus, não no singular. Porque é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E é mais do que dois. Ou seja, é três. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Elohim é a terminação plural de mais do que duas pessoas. E é o nome para Deus. Então, o nosso Deus é aquele que deve ser adorado. E El Shaddai significa o Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Poderíamos traduzir mais literalmente essa palavra. Então, Aleluia significa o Senhor seja louvado. Louve o Senhor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. A história conta que o povo de Israel passou por várias dominações. Os assírios incomodaram bastante. Os sírios incomodaram um tanto. Os egípcios também incomodaram um bocado. Os babilônios não somente incomodaram, como levaram cativo Judá. Isso sem contar as 10 tribos do norte que já haviam sido espalhadas pelo rei Sargão II no ano 721, 722 a.C. Mas outros vieram e tomaram domínio sobre Israel. Depois de Nabucodonosor, a Babilônia, veio o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Macedônio, com Alexandre o Grande. E eles controlaram, então, toda aquela região. Mas depois do Império Macedônio, houve um período de quase 100 anos, mais ou menos 100 anos, em que os macabeus se revoltaram e eles tiveram um pouquinho de controle do território em que eles viviam.
Um dos generais responsáveis pela conquista foi Judas Macabeu. Muitos acreditavam que ele seria o Messias naquela época. Ele veio para libertar o povo de Deus e eles começaram a fazer guerras e conquistas. Muitos acreditaram que ele era, então, o descendente de Davi, que haveria de sentar no trono e haveria de restaurar Israel a sua glória, pelo menos como a glória que havia no reinado de Davi e de Salomão. É por isso que Jesus diz que alguns vieram antes dele. Eles não eram Messias. E Jesus também diz que viriam alguns depois dele, dizendo também que eram Messias. E tem alguns aí ainda que se auto-intitulam Messias. Alguns já morreram, e outros estão morrendo, e outros vão morrer ainda. Isso nunca vai terminar, até que Cristo venha, o Senhor da glória. Então, no ano 162, mais ou menos, até 63 a.C., o povo judeu se autogovernou. Mas no ano 63, um general chamado Pompeu, ele invadiu Jerusalém e conquistou Jerusalém para Roma, o novo império que agora iria, ou estava tomando conta de todos os impérios anteriores, o quarto império que Deus mostrou para Nabucodonosor e também mostrou para Daniel, que era aquele quarto animal com garras de ferro, dentes de ferro que devoravam, trituravam tudo e pisavam aos pés o que sobrava. O Império Romano. E neste império viria o Messias. Por isso a pedra retirada da montanha sem auxílio de mãos humanas, quer dizer, Deus agindo, veio, bateu naquela estátua exatamente nos pés, no período do governo romano, que era dividido. Metade do império estava em Roma e metade em Constantinopla. Eles dominaram, então, toda aquela Palestina ali, a Canaã, a Terra Santa, assim chamada, até o ano 300 e algumas fumaças. Quando Pompeu entrou em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele quis fazer foi conhecer o templo. Porque o templo, ele era muito famoso. E esses generais, eles são dotados de conhecimento e eles não são pessoas que não sabem onde estão colocando o seu pé. Eles conhecem a história do seu inimigo. Como é que se diz no exército? Se você quiser vencer o seu inimigo, você precisa conhecê-lo. Porque daí, conhecendo o seu inimigo, você sabe o ponto fraco dele. Porque se você enfrentar um inimigo sem conhecer e saber aonde é o ponto forte, onde é o ponto fraco dele, de repente ele vai vir te atacar exatamente com o seu ponto forte. Ele não vai colocar uma placa com a seta em vermelho assim, dizendo, esse é o meu ponto fraco. Então nós precisamos conhecer muitas coisas, saber também e entender. E aquele general, então, Pompeu, ele entrou em Jerusalém e uma das primeiras coisas que ele fez foi entrar no templo. Todo mundo dominado, com espada no pescoço, todo mundo preso, subjugado. Ele entrou no Santo dos Santos. Isso debaixo do protesto dos sacerdotes e sumo sacerdote e assim por diante. Só que ele ficou muito surpreso quando ele entrou no Santo dos Santos. Não tinha nada lá. Como é que um povo tão aguerrido, tão teimoso, eu não sei, tão unido em torno de um Deus, não tinha imagem nenhuma, não tinha forma nenhuma, não tinha expressão nenhuma, onde eles se prostravam e adoravam. Porque ele tinha passado por tantos outros países, tantos outros povos, e aqueles povos tinham seus deuses, feitos pelas mãos humanas, diante de quem eles se prostravam e prestavam culto e adoração. Mas de repente o povo de Israel não tinha ninguém. Um Deus invisível. Ele não podia entender como um povo
que não tinha uma imagem sequer e que tinha encontrado no coração humano um santuário mais digno para o seu Deus. E é isso que Deus deseja fazer do meu e do seu coração, um altar de adoração. Amém. E nós queremos ver algumas coisas nesse texto. Dos versos 1 a 3, esse texto nos fala que o Senhor é exaltado pela sua criação. Quando Paulo escreve a sua carta para Roma, que é quem estava governando, então, também Jerusalém e Israel, a partir do versículo 18, ele está falando da insensatez dos homens sábios daquela época. Porque tudo que você pode conhecer de Deus é só você olhar pela janela. E está manifestado a todas as pessoas. O que se pode conhecer de Deus, todo mundo está vendo. É a sua criação. É a sua criação. Então nós não precisamos ter uma imagem de Deus, uma representação, algo que nós podemos tocar, porque nós podemos ver as obras de Deus. É isso que o salmo dos chamados halal, dos aleluia, Deus seja louvado, eles ressaltam, eles trazem à tona, eles trazem à memória a grandeza, o poder, a glória desse Deus Todo-Poderoso. O versículo 4, ele nos diz: o Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. A glória do Senhor está acima do inatingível. Quando o nome foi dado para Moisés naquela sarça queimando, ele perguntou: quem é o Senhor e qual é o seu nome? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os seus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Da onde você nasceu? Ele disse: tá, mas se eu chegar lá no Egito e disser: o Deus dos nossos antepassados me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, qual é o nome dele, o que eu digo para eles? Porque Moisés foi educado no palácio, no Egito, onde havia um panteão de deuses. Deus para tudo. Deus para tudo. Para a chuva, para o sol, do rio, das colheitas, da fertilidade. Havia Deus para tudo. Até o Deus da morte estava lá representado. Então, como é que é o teu nome? E então Deus disse: eu sou o que sou. Êxodo 3, verso 14. Assim você vai dizer ao meu povo: eu sou, me enviou a vós outros. A palavra eu sou significa Yahweh em hebraico. Traduzindo, eu serei o que serei. O i na frente é um verbo no imperfeito. O imperfeito não significa que falta perfeição, é que está no futuro, vai acontecer. Então Deus é o que nós precisamos hoje. E Ele é o nosso futuro. Ele está diante de nós. Ele sabe todas as coisas. E é interessante que quando João diz que Deus veio e tabernaculou conosco, em João capítulo 1, verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus e tudo que foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo. Haja e ouve. Como está lá no versículo 1 de Gênesis 1. No princípio criou Deus. Aí vem duas letras que não é traduzido para o português e para nenhuma outra língua. Só está lá no hebraico. Aleph e um Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebreu. Aí, colocando para o grego, vocês vão reconhecer essas letras. Ele é o alfa e o ômega. Então, Jesus é o próprio Criador.
que junto com o Pai criou todas as coisas. E Paulo entendeu isso muito bem em Colossenses. Ele diz que ele é o próprio princípio da criação. Ele criou tudo. E de repente o Criador morre pela criatura. Os anjos devem ter entrado em parafuso nessa hora. Pedro fala que eles anelavam perscrutar, entender o que é isso, que coisa é essa. Os profetas estavam investigando quando isso ia acontecer, quando e como. Isso é a graça de Deus revelada a nós. Deus é maravilhoso. E o verso 4 nos diz que a sua glória está acima do inatingível. Ele é o único que é autoexistente, ele não depende de ninguém. Em Atos 17, Paulo fala assim que não é servido por mãos humanas e ninguém o serve. Ele serve todos, ele cuida de todos, ele dá vida a tudo, ele é a fonte da vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós não adoramos uma criação, nós adoramos o Criador. E quando nós gostamos e amamos mais a criação, qualquer que seja, no lugar do Criador, isso é idolatria. Alguns textos nos dizem, Salmos 95, verso 4 a 6, nos diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Redentor, Ele é o santificador. Tudo é obra dEle, tudo é obra dEle, e a Ele toda a glória, honra e louvor. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Paulo está dizendo isso aos Romanos, no capítulo 8, no verso 18. Ele diz, olha, a gente vai passar por dificuldade. Jesus nunca disse, olha, me siga e todos os seus problemas se acabaram ser. Uma redundância arredondada. Não, ele disse, eu tenho dito isso para vocês, para que vocês creiam e confiem em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu. E nós caminhamos não com um derrotado, mas com um vencedor. Às vezes nós ficamos pensando, puxa vida, mas parece que a coisa está ao contrário. Isso não é verdade. É porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino não é deste mundo. E Jesus disse para Pilatos, o meu reino agora não é deste mundo. Olha aqui que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, ele chama a momentânea tribulação como leve. Será que você conhece a história de Paulo? Naufrágio, quarentena menos uma de chibatadas, foi 5 vezes. 3 vezes em naufrágio, um dia e uma noite na voragem do mar, flutuando nos destroços, decapitado, como cidadão romano ele não podia ser crucificado, então ele foi decapitado. Será que isso é leve? Quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, isso é pesado. Mas quando a gente olha do céu, a gente diz, isso aqui nem pena, é leve. É leve. Se a gente pudesse ver o céu e a recompensa que tem no céu, a gente voltaria para a terra e ia dizer assim, vem sofrimento, vem, pode vir, estou pronto. Os discípulos de Jesus andaram 3 anos com Jesus. Concordam comigo? Sim. Mas e os irmãos de Jesus andaram 30 e poucos anos com ele? Então Tiago fala assim, no capítulo 1, no verso 2, ele diz, tende por motivo de grande alegria ou passagens por várias provações, porque Jesus
disse para ele, compartilhou com ele tantas coisas, tanto que Tiago logo se despontou como líder em Jerusalém e ele se tornou o líder da igreja. Em Atos capítulo 15, quem dirige a igreja lá é Tiago. É Tiago. Gálatas, no capítulo 2, ele diz, olha, quando chegou alguns da parte de Tiago, Pedro dissimulou com os judeus, com os da circuncisão. Ele não queria mais andar com os da incircuncisão, com os estrangeiros, com os gentios. Então a influência de Tiago era muito grande. E Tiago diz, olha, tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, porque elas produzem a perseverança. E ela tem que ter uma ação completa. Mas Paulo teve o privilégio de ser arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu. Ele viu. Então a gente pode entender um pouquinho quando Jesus disse, vinde, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te porei. Então Paulo, com toda a propriedade, ele diz, é leve e momentânea a tribulação. Agora, esse leve e momentâneo, que é preso ao tempo, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O peso de glória, se nós não desanimarmos e não desistirmos, não dá para comparar com a tristeza, a desolação, o sofrimento que nós passamos aqui na terra. Não dá. Porque o sofrimento que nós passamos é leve e é momentâneo. Agora, o que ele produz é eterno. E é por isso que na sequência Paulo fala assim, no verso 18, por isso nós não nos dirigimos por vista, porque aquilo que se vê é passageiro, e o que não se vê é eterno. Por isso nós andamos por fé. No capítulo 5, no verso de número 7, ele diz, nós andamos por fé, e não pelo que nós vemos. Amém? Versos 5 e 6 nos diz, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Será que tem alguém que nós podemos comparar com Deus? Não existe. Nem no presente século, nem no futuro. Por isso, só há um Deus criador, sustentador e soberano. A soberania de Deus está acima de tudo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo está falando da ressurreição, ele diz que até aquele momento em que o último inimigo vai ser destruído, e esse último inimigo se chama a morte, quando Jesus voltar, então os mortos ressuscitarão, então o último inimigo vai estar derrotado, o próprio Jesus junto conosco, nós vamos nos ajoelhar diante do Pai, assim o Pai será tudo em todos. É como Jesus disse para os seus discípulos, o Pai é maior que eu. Se nós já ficamos assim, estupefatos com a manifestação do poder, da graça, do amor de Jesus, Ele é a representação do Pai. Tanto que Filipe falou assim, nos mostra o Pai e isso está bom para nós. Jesus disse, há tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. E agora, tomando essa linha de raciocínio, quem vê a nós deveria ver Jesus. Se tem alguma coisa embaçando, né? Assim, algum galho na frente, a gente precisa tirar isso, para que a glória de Jesus brilhe através de nossas mãos, de nossa vida, de nossa boca, de nossas ações, e assim a pessoa possa dizer assim, eu quero ser alguém como aquele homem. Eu quero ser alguém como aquela mulher, como aquele jovem. Alguém a ser imitado. Alguém a quem pode ser seguido. O verso 7 nos diz, do pó levanta o pobre,
E da miséria ergue o necessitado. Deus não se alegra com a miséria. Deus não se alegra com a miséria. Na Bíblia, uma das palavras que mais repete o nome de Deus, especialmente quando o povo voltou da Babilônia, é Yahweh Shevaot, em hebraico. Shevaot significa exércitos. Assim como im é terminação de plural, ot também é terminação de plural. O Senhor dos exércitos, Yahweh Shevaot. Ele podia ter criado umas 5, 6 estrelas só. Já seria o Sol e a Lua, já seria o suficiente, mas não. Ele enche o espaço de estrelas. Milhares, milhões. Para que tanto? Se fosse a gente já, né, ia colocar um número bem limitado. Mas não. Quando ele encheu os mares, ele encheu com exércitos de peixe. Plantas, exércitos. Deus sempre faz grandiosas coisas. Amém. E é por isso que a gente vê as obras de Deus e não tem outra coisa senão dizermos: eu tenho que servir esse Deus, eu tenho que adorar esse Deus. Então a natureza deveria nos levar a olhar para o Senhor. Não é isso? Os céus proclamam a sua glória. Quando você olha para a natureza e diz: Senhor, como o Senhor é sábio. Como é que a gente vai adorar a Deus? Será que é só com louvor, com cânticos, com hinos? Não, cada vez que você olha e você admira a criação do Senhor, você está louvando a Deus. Cada vez que você olha aquilo que Deus criou, não o que o homem manufaturou, como um prédio. De repente, hoje nós somos mais chamados a admirar as obras humanas, ainda que sejam ruínas. Não é? Pontos turísticos não estão repletos de locais em que o homem interferiu naquilo que Deus criou, mas as belezas insondáveis, incomparáveis, inigualáveis, é aquilo que Deus criou. O homem até tenta imitar, mas ele não consegue. Deus é o nosso Consolador. No verso 8 nos diz: para fazê-lo sentar-se com príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Deus é quem exalta. Deus é quem faz prosperar. Deus quem faz prosperar. Deus quem faz alguém ser exaltado. Pedro entendeu isso muito bem, porque ele diz: não andeis ansiosos, sujeitem-se debaixo da mão poderosa de Deus, que Ele, na ocasião oportuna, vos exaltará. A gente não pode se exaltar a si mesmo, porque a gente é fraco, falho e limitado. Não é assim? E eu me sinto assim. Talvez você não se sinta assim, mas eu tenho certeza de que eu sou assim. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 6 a 10 nos diz: o Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Já que nós estamos em salmos, isso aqui é um salmo. Isso aqui é uma oração de louvor que Ana cantou. Ana exaltou o nome do Senhor. E já você vai entender por quê. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém,
Os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ana chorou, clamou, orou, pediu um filho. E quando Deus deu para ela, ela devolveu. Samuel significa recebido do Senhor, pedido, recebido do Senhor. E ela o devolveu ao Senhor. E a história nos diz que depois que ela devolveu, ela ficou grávida e teve mais 5 filhos. Deus é bom. Deus é bom. É por isso que no versículo 9 nos diz que Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre, seja mãe de filhos. Samuel, na verdade, ele aponta para o Cristo. Eucana morava nas montanhas de Efraim, ele era da família sacerdotal. Quem diria que um filho dele seria o juiz de Israel? O último juiz que governou Israel inteiro? Samuel se sentou com os príncipes, é ele que ungiu os primeiros 2 reis de Israel. Ungiu um rei que governou 40 anos, Saul. Ungiu outro rei que governou 40 anos, Davi. Ele era profeta. E Ana, cheia do Espírito Santo, louva, exalta o nome do Senhor, porque ela nessa hora foi profeta do Senhor. Salmos capítulo 2. O Salmo 2, na verdade, é um salmo messiânico, muito claro, forte, em toda a estrutura dele. Mas eu escolhi os versículos 6 a 9 que diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, em Jerusalém. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra quando Jesus saiu das águas do batismo? O céu se abriu e ele disse: Tu és o meu filho amado, eu hoje te gerei. Jesus é aquele que foi gerado pelo Pai. Ele é o ungido. A palavra ungido do hebraico é Messias, ou Messias, ou Cristo em grego, ou ungido, escolhido em português. Verso 8: Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quando a Bíblia fala sobre Deus e sobre Israel, Israel é chamado a mulher de Deus. O profeta Isaías diz que Deus é o seu marido. Mas Deus escolheu uma esposa, uma noiva para o seu filho. E o seu filho veio e pagou o dote. Nós fomos comprados por um alto preço. Não foi por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. A igreja do Senhor Jesus é a noiva dele. E vai chegar o momento das bodas do Cordeiro, em que nós vamos ressuscitar dos mortos. Os que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. E habitaremos com ele para sempre. Aleluia. Deus diz a respeito de Israel que ele deu uma carta de divórcio. Jeremias capítulo 3 nos diz isso. Deus lavrou uma carta de divórcio, mas vai restaurá-la. Romanos no capítulo 11 nos diz que se nós que somos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira natural que tem a raiz, que é Israel, se Deus é poderoso para enxertar uma oliveira brava, por que Ele não é poderoso para enxertar a oliveira natural? Que no capítulo 9, Paulo diz em Romanos que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, é só o remanescente que vai ser salvo. Porque vai chegar o momento em que a igreja do Senhor Jesus será tirada deste mundo. Então Deus vai se voltar para o povo de Israel. O Espírito Santo vai selar, como Ele selou a cada um de nós, com o poder da graça dEle, selados para a redenção. Ele vai selar 144 mil dos israelitas que vão pregar o Evangelho.
Israel será restaurado completamente. Deus vai retirar de Israel o seu opróbrio. Deus vai restaurar a sua posição. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que fica junto com a noiva e cuida da noiva até a consumação do casamento. Apocalipse capítulo 22 nos diz, no versículo 17, que o Espírito e a noiva diz: vem. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus disse: olha, eu vou ir, mas eu vou mandar alguém semelhante a mim. E vai ajudar vocês, vai ficar com vocês até no final. Amém? Verso 9: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa profecia foi dada por Jacó quando ele abençoou Judá. E de Judá veio Jesus. E sempre se refere a Cristo e ao povo dele. Por isso que ele diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Serão reino e sacerdotes. E reinarão com Cristo os 1000 anos. Amém? Nós somos sacerdócio real. Real. Nós somos eleitos por Deus para reinar com Ele. E o verso 9 nos diz: Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre seja mãe de filhos. Aleluia. É Deus quem estabelece governos e é Deus quem dá a vida. Ele é o Deus da vida. Tudo e todos são criados para o louvor da glória de Deus. Não há paz na alma até que a vida esteja sob a adoração do Deus vivo. Agostinho, um homem que viveu lá no século III, ele diz que cada um de nós tem um vazio na alma do tamanho de Deus. E nós só sentimos paz quando ele é preenchido. Ele diz: eu dou a paz a vocês. Não dou a paz como o mundo dá. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o Emanuel. Amém? Quero orar com vocês. Eu espero que vocês, ao olhar para esse salmo agora, olhem de maneira diferente. Salmo 111 em diante, então, é uma série de salmos. Salmos de aleluia, de louvor a Deus. Quer seja pela sua criação, quer seja pela sua glória, quer seja pela sua graça, quer seja pela redenção. Temos inúmeros motivos para adorar a Deus. Que você, cada dia, você possa acordar e dizer: Senhor, eu quero te louvar por isso. Escolha um motivo e adore. Senhor, eu quero te louvar pelos filhos